Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, ajuda assim o canal a crescer. Segundo, dia 6, o Botafogo venceu o Anápolis fora de casa ontem, 2-0, gols de Ratamoto e gols de Rodolfo. E assim entrou no G8, né galera? Está momentaneamente na 7ª posição. Pode cair para a 8ª colocação se o Amazonas vencer o Itabaiana. Caso o Amazonas não vença o Itabaiana, o Botafogo vai permanecer na 7ª posição, mas de todo modo é G8, não sai do G8 nessa 13ª rodada. 5 jogos sem perder, são 4 vitórias e 1 empate. 13 pontos de 15 disputados, né? Isso, 15 pontos disputados. O Botafogo aí fez 13 pontos, tá? Numa crescente muito boa. Com o destaque de Rodolfo, Maduro e Ian Souto, que sempre mantém aí o nível, né, galera? Maduro tá muito bem, que era um dos mais criticados, pelo menos por mim. Tá jogando muito bem, né, galera? Mas também temos que fazer uma análise crítica, porque o campeonato não acabou, o Botafogo vai ter aí grandes desafios, são 4 grandes desafios após o jogo contra o Confiança. Contra o Confiança a gente ainda é favorito, né? Contra o Confiança a gente é favorito, mas depois do Confiança é Caxias, Santa Cruz, Amazonas e Guarani. 4 jogos, todos decisões de 6 pontos que o Botafogo precisa vencer para se manter no G8, ou seja, 4 grandes desafios de 6 pontos. E o Botafogo não pode jogar como tá jogando no primeiro tempo, né? Porque, mais uma vez, ontem, o Botafogo jogou muito mal no primeiro tempo. É a culpa do treinador. O treinador tá bem, há 5 jogos sem perder, os homens estão brigando por ele, pelo menos isso, né? Estão brigando por ele. E o elenco tá brigando por ele, mas no primeiro tempo ele sempre complica a situação por teimosia, né? Por teimosia e por ser paneleiro. A verdade é essa. O treinador, embora esteja aí com muitas vitórias, é paneleiro e ele sempre complica o Botafogo no primeiro tempo. Ontem não foi diferente. A gente tá falando há muito tempo que Dourado não pode ser titular. Além de Dourado, Giovani também não era para ser titular, porque o Botafogo cai muito de produção. E Thalisson juntou os 3 pontos. 3 jogadores a menos e ontem o primeiro tempo do Botafogo foi terrível. O Giovani, que saiu machucado, né? Ele só veio fazer uma jogada boa. Ele até deu um chute de fora da área, mas sem muito perigo, né? Mas uma jogada realmente boa aos 30 minutos do primeiro tempo, né? No lance que ele se machucou para sair, foi que ele conseguiu fazer uma jogada boa. Um Botafogo aí num contra-ataque rápido, ele acionou o Rodolfo sozinho, o Rodolfo perdeu o gol na cara, né? Mas até lá o Botafogo não tinha assustado o gol do Anápolis. Como eu disse, o único chute tinha sido do próprio Rodolfo de fora da área, sem muito perigo, né? Acho que Thalisson também deu um chute de fora da área também, sem muito perigo. Não tinha perigo nenhum o Botafogo com esses homens dentro de campo. Não, então foram os 3 piores jogadores do jogo, né? Thalisson, Giovani e Dourado. Foram os 3 piores jogadores do Botafogo ontem. O Thalisson, com 5 minutos, ele errou o domínio de bola, tentou dar um toque para trás, errou também, deu um contra-ataque pro time adversário com 5 minutos de jogo, que se fosse o time mais organizado, teria feito 1-0 e a gente teria saído perdido o jogo, né? A gente teria saído perdido o jogo, perdendo durante o primeiro tempo por causa desse lance errado de Thalisson, que acabou amarelado, fazendo falta, fazendo um monte de besteira. Ele ainda conseguiu dar umas roubadas de bola, mas fez mais besteira do que tudo. Teve que ser substituído por Otávio, né? Que entrou melhor do que ele durante a partida. Já o Giovani, o próprio Giovani, não estava fazendo também nada. Saiu aos 30 minutos para Tota entrar, porque só assim para Tota entrar, né? Só com o jogador machucado o Tota entra. Foi assim com o Maduro lá na estreia contra o Barra. E foi assim ontem, quando o Giovani se machucou, o Tota entrou, já melhorou substancialmente o meio de campo, já deu mais dinamismo, já deu mais qualidade ao meio de campo, com o Tota, que ele sabe puxar para um lado, sabe puxar para o outro, sabe rodar, sabe tocar, coisa que Giovani pode ter sido jogador no passado, né? Mas no Botafogo não joga nada, principalmente quando começa. Ele até fez um gol no último jogo, mas uma vez ou outra que ele gosta de aparecer, né? Na maioria das vezes ele baixa a qualidade durante o jogo e com isso o Botafogo tem muita dificuldade no primeiro tempo. E o outro é Dourado, né? Dourado, infelizmente, ele até é esforçado, Dourado, mas não tem condição de começar uma partida que muda o esquema do Botafogo. O Botafogo fica dando chutão, vários e vários lançamentos ontem no primeiro tempo para ele. Zagueiro, goleiro, volante, Thalisson mesmo deu vários lançamentos errados.
Ele fica acionando o homem, e o homem já não tem aquela velocidade, ele também não consegue mais fazer o pivô, ganhar a maioria das jogadas, ele sempre cai, pede falta quando faz o pivô. Uma vez ou outra é que ele consegue dominar a bola, sair jogando. É esforçado, corre, mas não tem como ser titular, né, galera? Quem tem que ser titular ali centralizado é Rodolfo. Ele tem que entrar no segundo tempo, como foi lá no caso do Serra Branca, que a gente fez o melhor jogo do Campeonato Paraibano foi quando ele entrou ali no segundo tempo, fez um gol de cabeça, que o time titular foi Nenê, Ratamoto de um lado, Rodolfo centralizado e Felipe Azevedo do outro. Esse que é o time titular do Botafogo, né? Vamos ver se Azevedo volta aí contra o Confiança. Não dá para Dourado permanecer como titular com a teimosia desse treinador. Não à toa ele saiu também, foi substituído e Rodolfo foi lá e fez o gol quando foi centralizado, exatamente igual como aconteceu contra o Ipiranga. Fez também o gol centralizado, o gol da vitória 2-1. Lá ele fez o gol do empate, né? 1-1. E dessa vez ele fez 2-0, na verdade. 2-0 ontem contra o Anápolis, né? Quando ele foi centralizado, quando o Dourado saiu. E não é para ser titular, né? Para titular agora, se Azevedo não tiver condições de jogo, tem que ser Nenê, Caion, Ratamoto de um lado e Rodolfo centralizado. O próprio Dourado era reserva para Pepico 2 anos atrás. Como é que ele se torna agora solução para o Botafogo? Não vai ser solução. Ele pode ajudar no segundo tempo quando pegar o time adversário cansado, como foi lá no Serra Branca, ele fez um gol de escanteio de cabeça, né, galera? E a gente ganhou de 3-1, eliminamos o Serra Branca na semifinal. Se ele continuar jogando o primeiro tempo, o Botafogo vai sofrer esses primeiros tempos todos, com chutão e chuveirinho, e cucabol, e tudo que não presta vai acontecer sempre nesses primeiros tempos. A gente vai continuar jogando uma merda, horrivelmente, como foi o primeiro tempo de ontem. Foi muito mal. Sorte que no segundo tempo os homens puxaram a responsabilidade, como eu já disse, e conseguimos vencer o Anápolis, né, galera? Então é isso. Vamos ver se esse Marcelo Fernando bota a mão no juízo, né? Para com a panelinha de querer escalar esses homens. Porque até o Thaleson é um dos homens de confiança desse homem. Não tem condição nenhuma. Deixa Otávio lá improvisado mesmo de volante. E Thaleson não tem condição. Tem gente que defende ainda Thaleson ser titular no lugar de Varela. Pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma esse Thaleson. Sempre que ele joga é esse aperreio no meio de campo, né? Sempre que ele joga é um aperreio no meio de campo. Não à toa a gente perdeu pro Maranhão, perdemos um monte de tempo de time com esse homem jogando de titular, jogando improvisado na lateral. É só desastre com o Thales em campo, né? E é torcer agora pro treinador. O Nenê tá voltando da Copa do Mundo. O Brasil, pelo menos um lado positivo do Brasil ter sido eliminado é que Nenê volta, não vai ficar lá, então ele vai jogar contra o Confiança. E nesses 4 desafios, né? Vencer o Confiança, que é o principal. E depois, esses 4 grandes desafios de 6 pontos, pelo menos o Botafogo vai ter reforço, né? Porque a janela vai abrir depois do jogo contra o Confiança. Salvo engano é isso. Vai ter 5 rodadas aí. Esses 4 desafios, só no final que a gente vai enfrentar o Itabaiana. Que também tá muito mal, joga daqui a pouco. Torcer pro Itabaiana até pelo menos empatar, né? Pra gente permanecer na 7ª posição. Beleza, galera? Então é isso. Agora esse jogo contra o Confiança, que o treinador consiga desapegar de Henrique Dourado, né? Consiga desapegar e a gente vá com um ataque certinho pra gente vencer o primeiro tempo, jogar bem no primeiro tempo, que não tá acontecendo. O último jogo foi contra o Volta Redonda. Depois disso, o primeiro tempo é sempre uma merda. Contra o Maringá também, né? Mas a maioria dos jogos do primeiro tempo é sempre uma merda porque ele teima com o Henrique Dourado, ao invés de colocar o jogador certo, centralizado, que é Rodolfo. Vamos ver se ele faz isso contra o Confiança, porque depois a gente não pode jogar mal o primeiro tempo contra Caxias, contra Amazonas, contra Santa Cruz, contra Guarani. A gente não pode jogar o primeiro tempo que a gente tá jogando, porque a gente vai sair perdendo e aí vamos nos complicar no G8, né, galera? Mas vamos ver se esse treinador aí consegue, pelo menos, se desapegar de Henrique Dourado. Do resto, a gente tá vencendo, o que importa é vencer, que continue assim, né, galera? Mesmo jogando mal, aí o que importa é o resultado, mas é melhor iniciar o time certinho do que a gente ficar sempre correndo atrás no segundo tempo, né? Então é isso. Deixa a opinião de vocês. Depois a gente volta aqui falar sobre o último jogo do Confiança, nosso próximo adversário. Beleza? É isso aí. Fiquem com Deus. Deixa a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Fui.